Quisiera repetir un dicho viejo español. Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla, pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos, en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual. Salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni, ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Fare pace con la vita. Quanta gente, tanta, che ha tanta possibilità di divertirsi e non vive in pace con la vita. La domenica è la giornata per fare pace con la vita, dicendo la vita è preziosa, non è facile. A volte è dolorosa, ma è preziosa. Sim, eu creio que a Bíblia deixa claro que nós devemos separar um dia para louvar a Deus e para descansar. E esse dia para nós é o dia da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana ou dia de domingo. E ele deve ser observado de forma em que nós possamos dedicá-lo ao serviço de Deus. Por isso que os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster e os dois catecismos, o maior e o menor, ele diz que nesse dia nós deveríamos nos abster das nossas ocupações e dos nossos interesses e dos nossos negócios. E tirar esse dia para santo repouso e para dedicação às coisas de Deus, a não ser para a realização daquelas obras necessárias e as obras de misericórdia, socorro ao aflito, alguma atividade que tem que ser feita para a preservação da vida, isso tudo nós podemos fazer. Mas aquilo que pode ser feito nos demais dias da semana, nós deixamos para os demais dias da semana, porque esse dia é um dia especial para nós, em que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é um símbolo, esse dia, do repouso eterno que Deus já preparou para nós. Ação. Este foi o enfoque do bloco anterior, baseado no 5º capítulo da encíclica Laudato Si. No 6º e último capítulo, o Papa continua com as pistas de ação a partir de uma dimensão ainda mais profunda, onde fala da necessidade de uma conversão ecológica. No âmago desta conversão está o dinamismo de uma espiritualidade socioambiental, de uma comunhão cósmica, universal. Por isso que o Papa sempre diz, tudo está interligado. E para todos nós juntos preservarmos esta natureza, é preciso começar de novo, diz o Papa. Citação da Carta da Terra, feita em 2000, sob o patrocínio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Começar de novo para preservar a Terra. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente
ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. O desafio, então, para nós é contemplar, é conseguir ler essa realidade a partir dessa chave trinitária. E, mais uma vez, o Papa reforça que tudo está interligado. E isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. A terceira pergunta é a seguinte: pastor, os cristãos, desde o tempo dos apóstolos, observam o domingo como dia do descanso, como dia do Senhor. Hoje nós temos percebido um grande descuido na observância do domingo. O que o senhor tem a dizer sobre este assunto? Bom, primeiramente é um fato que o sábado judaico cumpriu-se em Cristo. A palavra sábado, tanto no hebraico quanto no grego, significa descanso. E cessaram então todos os aspectos dos rituais, das leis cerimoniais, das leis levíticas, em Cristo, né? Hoje não temos mais a Páscoa judaica, temos a ceia do Senhor. Hoje não temos mais a circuncisão, temos o batismo cristão. Hoje não temos mais o sábado judaico, porque ele era a sombra da realidade que veio em Cristo. E então, com a ressurreição de Cristo, a Igreja Apostólica passou a reunir-se no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O Espírito Santo foi derramado no primeiro dia da semana. A igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana para celebrar a ceia. No primeiro dia da semana, Jesus apareceu a João na ilha de Patmos. E a partir então da Igreja Apostólica, passou a se observar o domingo e não mais o sábado judaico. É claro que hoje muitos cristãos, por influência do secularismo, pelo relaxamento do compromisso com Jesus, têm deixado de observar criteriosamente o dia do Senhor. A ordem de Deus e o princípio é o mesmo: você trabalha 6 dias e descansa num dia. Deus, que nos criou e nos conhece, sabe que isso é o melhor para nós. Há mais produtividade, inclusive, quando você descansa um dia em 7 dias. Porém, os cristãos precisam consagrar este dia para o seu descanso e para o seu culto e adoração a Deus e práticas de misericórdia.
Quando o cristão abandona o culto público para ir para a praia, para ir para shows, para ir para o campo de futebol, para ir para tantas outras atividades de lazer, legítimas em outros dias, não estão dando um bom testemunho fazendo isso no dia do Senhor. Nós precisamos dedicar esse dia para o nosso descanso e para o nosso culto e adoração ao Deus da nossa vida. E essa ocasião que nós estamos vivendo, claro, a maior crise que a nossa geração já assistiu, tá bem, mas não lhe parece que é algo, pelo menos no grau que nós estamos vendo, de alcançar o mundo todinho, nunca aconteceu antes, aconteceu? Eu acho que não. A história fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa. Elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo. Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? Né? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, Reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro.
e questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo?